Queridos irmãos e irmãs, entramos com esta celebração dos Ramos na Semana Santa. Para nós cristãos católicos, essa semana é de singular importância. Almejávamos chegar a esse momento, não para ver o sofrimento de Cristo, mas para entrar também no mistério do sofrimento de Cristo. Mergulhar no mistério, paixão, morte e ressurreição. A narração que acabamos de ouvir já é uma antecipação do que vamos vivenciar e celebrar na Sexta-feira Santa, a morte de Cristo. Vemos que esse mesmo povo, como nós começávamos lá embaixo a Santa Missa, levantavam os ramos, e nós também levantamos. Hosana, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. O povo reconheceu naquele momento que ali estava passando, entrando em Jerusalém, o Mestre, o Filho de Deus, e por isso colocavam mantos para que ele pudesse passar. Por isso foram obedientes quando ele pede para buscar um jumentinho para que ele pudesse montar. E tudo foi se concretizando na humildade de Deus. Por que em cima do jumentinho, que poderia ser outro animal? E o jumentinho, na época, e talvez hoje também, não tinha muito valorização. Não se valorizava esse animal. E é esse animal que Jesus faz questão de montar, para dizer, da mesma forma que o povo gritava, aplaudia, Hosana, Hosana, ele mostrava a humildade, mesmo sendo Deus. E depois esse mesmo povo que aplaudiu, gritava, solta Barrabás, crucifica-o, crucifica-o. Hoje nós vemos a nossa situação, a nossa fisionomia, o nosso rosto nesse povo. Quantas vezes também nós estamos em oração, estamos felizes porque encontramos verdadeiramente o Senhor, estamos em paz, somos pessoas cristãs verdadeiras, autênticas, mas ao mesmo tempo a infidelidade, ao mesmo tempo o desânimo, esses altos e baixos. Glorificamos e depois crucificamos. Não só a pessoa do nosso Senhor, mas também a pessoa do irmão. E aqui, no Evangelho, nos mostra tudo aquilo que fizeram com Ele. Vamos pensar um pouquinho na nossa vida. Nós reclamamos muitas vezes. Reclamamos daquilo que não temos, reclamamos da nossa família, reclamamos do vizinho, reclamamos da igreja, reclamamos disso, reclamamos daquilo. E olhando essa narração, nós vemos que Jesus poderia ter acabado com aquilo, porque Ele veio fazer a vontade do Pai. Ele veio fazer somente o bem. Estava lá o povo gritando, insultando, cuspindo, batendo. Justo. Reclamamos porque aquela situação que aconteceu comigo, aquilo que aconteceu com fulano, ciclano, aquilo que aconteceu com a minha família, com meu pai, com a minha mãe, é injusto. Vamos olhar para a cruz. Injusto? Justo. Ele era justo. Mas olhando o que ele representava e o que ele era, injusto o que fizeram. Então tudo que acontecer a cada um de nós, não vamos reclamar, mesmo que seja injusto, porque ele já passou a humilhação maior por nós. Ele já foi injuriado muito mais do que nós. Deus nunca vai permitir, mesmo que seja o mais terrível sofrimento, nunca vai chegar àquilo que ele almejou como sofrimento.
aquilo que Ele tem que derramar, a última gota de sangue, Ele não vai pedir isso de nós. Mesmo que soframos, tantas pessoas que sofrem, tantas pessoas que são flageladas pela fome, pela violência e por tantos outros meios, nunca será do tamanho desse sofrimento. Por isso podemos adiantar. A cruz que nós carregamos, nós podemos carregá-la. Porque tem alguém que já experimentou a cruz, mais pesada do que a nossa. O sangue que talvez nós temos que derramar todos os dias, não o sangue vermelho, sangue carne, mas o sangue, o martírio branco que nós chamamos, nunca será igualado ao sangue de Cristo na cruz. Vamos mergulhar no mistério desta semana. Não poderá ser para nós mais uma semana de descanso, onde talvez os professores, os alunos e muitas pessoas não trabalham tal dia, emenda. Não pode ser isso. É muito mais do que isso. É mergulhar no mistério. E mergulhar no mistério é levar a nossa vida à paixão, levar a nossa vida à morte, levar a nossa vida à vida nova. Passagem, Páscoa, ressurreição. Não queiramos ressuscitar antes de passar pela paixão e morte. Não queiramos a vida eterna antes de passar aqui na terra, paixão e morte. Jesus poderia ter feito outro meio, mas fez questão de mostrar para nós: paixão, morte, ressurreição. Vamos pedir ao Senhor essa graça no início desta celebração de Ramos, de nos convencermos que nós estamos no caminho. É esse o caminho que você sofre, é esse o caminho que você padece, é esse o caminho que você tem lutado para ser melhor, o que você colocou diante de Deus desde o início do tempo quaresmal e que hoje está se concretizando até o domingo de Páscoa. É isso que o Senhor quer de nós. Ele é o caminho. E se Ele é o caminho, nós fazemos parte dessa trilha e queremos seguir com Ele aquilo que Ele também passou. Convido você agora a olhar um pouquinho para a cruz. E olhando para essa cruz, não está o Cristo ali, a imagem, mas vamos colocá-lo com a nossa mente, o Cristo nessa cruz. Nós cantávamos como resposta à primeira leitura: meu Deus, por que me abandonastes? Quantas vezes, olhando para a nossa vida, talvez sem falar, mas pensando, agindo, nós fizemos também esse clamor: meu Deus, por que permitiu isso? Por que aconteceu isso? Por que está acontecendo isso na minha vida? Sabemos que Deus, na sua encarnação, não deixando de ser Deus, assumiu a nossa condição. E foi essa condição humana que gritou: meu Pai, meu Deus, por que me abandonastes? E é nessa situação também humana que nós fazemos do sofrimento uma oração, uma obração ao coração de Deus.